Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Prazer estar aqui para esse nosso encontro de todas as noites, a partir das 18h20 até as 19 horas, aqui pela TV Cidade Verde Jovem Pan. E nós somos muito agradecidos por você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras. E também você que nos segue, que nos acompanha no YouTube. E aí, como eu digo sempre, que maravilha. Onde quer que você esteja, você poderá estar conosco, acompanhando as nossas entrevistas, que são sempre maravilhosas. Já vou trazer o entrevistado de hoje, porque nós vamos falar aí do Julho Verde, que é o mês da conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. A campanha alerta para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do reconhecimento dos sinais que podem fazer parte e fazer toda a diferença no tratamento da doença. O convidado de hoje é médico oncologista e vem orientar a população sobre os fatores de risco, os principais sintomas e a importância de buscar ajuda médica logo nos primeiros sinais. Por isso, a gente diz boa noite, doutor Marcos Rezende. Boa noite, Elias. Primeiramente, agradecer o convite, muito feliz de estar aqui. Acredito que é um tema de muita relevância, principalmente para trazer informação à população e fazer os alertas necessários, né? Perfeito. O diagnóstico precoce é fundamental. Fundamental. Um dado importante em relação quando a gente fala de cabeça e pescoço, esses cânceres, é que quando você diagnostica ele de forma muito inicial, a gente está falando de uma alta taxa de cura, chegando de 80% até 90% nesses casos. O problema vem em relação ao que a gente tem de dados. A gente tem um trabalho bem interessante aqui do INCA, aqui do Brasil, feito, e ele mostra que aproximadamente quase 78% chega em estágio avançado. E é o que complica o paciente a longo prazo. E por que acontece isso da pessoa? A pessoa não sente dor, não sente um desconforto? Ou o que acontece? O que passa, será, na cabeça da pessoa? Eu acredito que seja uma junção de fatores. Sim. Primeiramente, os sintomas iniciais, eles são um pouco vagos, mas eu acho que fica o alerta. E assim, quando eu falo em sintomas iniciais, é o quê? Aquela afta, que ela surge e fica mais de 2 a 3 semanas. Sim. Não tem melhora. E ela vai tendo uma piora progressiva. Isso é sinal de alerta. Só que a pessoa às vezes vai falar, não, a afta, e continua só fazendo medicações ali, fazendo uso de algum sintomático para tentar segurar. Outra questão é o surgimento de ínguas, ou seja, que a gente fala tecnicamente de linfonose, mas as ínguas que surgem e elas não desaparecem. Passa mais de um mês e aquela íngua está ali, inicialmente ela não dói. E aí eu acho que é o ponto, a pessoa acredita que seja alguma coisa tranquila e vai negligenciando o sintoma. Então acho que o principal fator é negligenciar o primeiro sintoma. Então esse daí talvez seja a linha que talvez faça com que o paciente ele demore a procurar ajuda. E, principalmente, também, eu acho que agregando a isso, seria a falta de informação do risco que é isso. De você ter alguma coisa que teu corpo está te dando um sinal e você não procurar ajuda de forma precoce. Sim. E quais são onde buscar a informação? Quais seriam as informações necessárias para a pessoa evitar ou fazer o tratamento imediatamente? Acho que a campanha Julho Verde ela ajuda muito a difundir isso, mas eu acho que os sinais de alertas eles devem ser muito focados. Ou seja, qualquer lesão na boca que não melhora em 3 semanas, rouquidão que não melhora em 3 semanas, perda de peso, surgimento de íngua, que ela aumenta de tamanho, ela pode começar indolor, mas se ela tiver consistência muito endurecida e normalmente ela estiver presa no local, você não consegue movimentar ela, também é sinal de alerta. Sim. Então, assim, eu acho que talvez de uma forma mais generalista seria falar assim, alguma coisa que aparece no teu corpo que não estava ali e ela perdura por mais de 3 semanas, é hora de buscar ajuda, buscar atendimento. Sim. Essa íngua, ela seria no pescoço ou ela atinge outra região, como por exemplo o braço, coisa parecida? Caso a pessoa tenha algo atrás, aqui e tal, isso pode ser sinal de alerta para essa região?
Ele normalmente ele segue uma escala, segue uma rotina. Então, assim, falando em termos de cabeça e pescoço, normalmente vai pegar a região cervical. Então, assim, aqui na região do pescoço, depois daqui que ele vai descer para cá. Ele não costuma pular essa etapa. Então, quando desce, significa que aí a situação já está que aí ele já está andando. Já está andando. Exato, principalmente a parte da axila. E o câncer, quando anda, aí a preocupação é muito maior, né? Muito maior. Qual a possibilidade de cura quando ocorre algo dessa natureza? Então, a partir do momento que ele faz que aí a gente já está considerando ele como uma metástase, ou seja, ele está fora da região onde ele começou. Sim. Se eu vejo uma íngua muito embaixo, uma região do tórax, assim, por dentro, em algum exame de imagem, aí eu estou falando de cenário metastático, aí eu vou muito mais para a linha em termos de controlar a doença do que realmente falar em cura. Sim. Aí é realmente complicado. Eu tive 2 colegas que eu acompanhei de perto a situação. Eu ainda saindo da adolescência, eu tinha 18 anos, ele tinha 19 anos, e eu me lembro que ele começou a ter aquela íngua que ele comentava, aí ela começou a permanecer e ele foi emagrecendo, foi tendo até aqui, aí que o pai dele pegou ele e levou ele para o Rio, mas aí a situação já foi se complicando e ele faleceu em menos de 2 anos, né? E era exatamente isso que você está relatando, aqueles cuidados que a pessoa deve ter. O que se percebe também, e eu me lembro dessa época que eu percebia, ele era preto, né, que era negro, bem quase que retinto, só que ele passou a ter uma cor meio amarelada. Tem sentido isso? Tem. O tumor, ele causa muitas inflamações, assim, ele deixa o corpo inflamado. Então, é como se ele puxasse aquela energia e consumisse. Então, assim, é natural que o paciente, com um tumor cada vez mais em atividade, ele vai consumindo as energias e pode ir provocando anemia, que aí traz essa palidez que o paciente ele vai se sentindo mais debilitado. Então, ela realmente já tem uma explicação para isso. Pois é. E aí, tempos depois, um outro colega teve câncer de garganta. Os sintomas que ele sentia era como se fosse um torcicolo. Ele sentia dor, tal, e aí ele procurou o médico para ver essa dor. O médico desconfiou imediatamente e foi atrás e encontrou, estava no começo, ele conseguiu curar, foi bem super tranquilo mesmo, né? Infelizmente ele já faleceu, porque depois que ele ficou curado, resolveu aproveitar muito a vida. Aí o coração cobrou ele, pegou assim, não é para rir, mas entendi. Olha, assim, engraçado, né? O coração cobrou ele mais tarde, né? Agora, nós estamos numa campanha, ela dura um mês. O que fazer para que, porque é sempre assim, o mês rosa, o mês tal, e aí as pessoas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Passa, é como se fosse uma euforia. O que fazer para que as pessoas tenham esse pensamento constante? Eu acho que trazer, assim, desde que o paciente ele entenda que tem algo que ele não tinha no corpo dele e apareceu aquilo ali, independente do mês que ele esteja, ele tem que procurar atendimento. Sim. Eu acho que a mensagem principal para que ele fique relembrando, igual assim, a gente vai todo mês discute. Talvez os 2 meses mais, assim, evidentes é o outubro rosa e o novembro azul. Mas, assim, trazer essas outras informações, ficar refletindo sobre elas, em pontuais, igual assim, tem muito canal de podcast sobre saúde, tudo isso aí, que ele pode estar sendo recordado em relação a essas alterações. Sim. Mas esses canais são confiáveis? Aí é que tá. Aí é que tá, né? Existem muitos canais bons, existem muitas fontes de informação. Talvez o melhor local para seja o próprio site do governo, que toda hora ele está tendo alguma informação, que traz dados confiáveis, que normalmente é encarregado pelo INCA. Então, assim, são dados realmente muito bem dados,
O canal do Drauzio Varela, Sim. que ele sempre traz algum convidado com experiência na área, ali do HC, tudo. Então, assim, tem canais muito bons na Sim. internet para poder dar esse direcionamento. Sim, em contrapartida, eu acho que o cara, quando começa a apresentar, fala, eu vou te contar uma coisa que nunca ninguém te contou. Vamos correr desse pessoal, né? Exato. Não. Agora tá inundado, né? Essa questão das... A gente tem um receio muito grande com esse negócio, a minha experiência. A oncologia ela é feita de dados Sim. e de informações robustas com estudos. Sim. Então, assim, o nível de evidência, quando eu trago para o nível pessoal, ela é cheia de viés. Cada caso é um caso. Exato. Cada caso é um caso, né? Como é que está o tratamento hoje? Evoluiu bastante desde que, quando você começou a trabalhar? Muito. Né? A oncologia a gente considera ela quase uma especialidade nova de tanta quantidade de coisas que vem melhorando no decorrer dos últimos anos. Então, assim, hoje, para cenários muito iniciais que a gente ainda trata com cirurgia, hoje você tem cirurgia robótica, Sim. que minimiza muito a questão de comorbidades pós-operatória, de morbidade pós-operatória. O colega consegue operar de uma forma muito mais tranquila, sem trazer tantas consequências para o paciente em termos de evento. Então, a cirurgia melhorou muito, tem melhorado cada vez mais, e aí com o tempo a gente espera que ainda melhore ainda mais. Para aqueles pacientes que precisam de radioterapia, cada vez mais tem aparelhos mais equipados e mais novos. Antes a gente falava da rádio, ficava com aquela impressão de que pegava e queimava tudo, toda aquela coisa. Hoje a gente tem radioterapias que consegue delimitar coisas de 1 centímetro, 2 centímetros e queimar só aquela área. Consegue delimitar muito bem para preservar os órgãos que estão bons, que você não precisa irradiar. Então a radioterapia teve um grande avanço. A gente vai chegar um novo aparelho também agora em janeiro, se tudo está correndo bem, então assim, que vai conseguir fazer essa delimitação, mesmo com a respiração. Em termos de tratamento sistêmico, quimioterapia, a gente tem o surgimento da imunoterapia, que é um marco para nós em termos de tratamento hoje em dia, para cabeça de câncer de cabeça e pescoço. Ela revolucionou em termos de resultado. Então, assim, eu falo que a cada 4 semanas você tem alguma novidade muito impactante que ela vem mudando as condutas ao decorrer do tempo. Esse aparelho que você disse que vai chegar, ele vai chegar para onde? A Oncomed está com isso. Tá, ela é um aparelho bem bacana. Aqui no Brasil ainda não tem ele na formulação. Que legal. Tem hoje na América Latina, tem um país da América Latina que tem ele. Eles foram lá, viram, aí tem um radioterapeuta, um colega nosso parceiro lá de São Paulo, da Secamargo, que ele vem, está ajudando a fazer a estruturação junto com os radioterapeutas nossos aqui também. Então, eu, pessoalmente, estou bem esperançoso com o que ele vai ofertar. Claro, sem dúvida nenhuma. Você falou em radioterapia, mas tem a quimioterapia. Quando é que é indicado o rádio e quando que indica quimioterapia? Vai depender do estágio da doença. Sim. Então, assim, em estágios avançados, onde eu não tenho mais o objetivo de cura, ou seja, ele espalhou, a rádio ela é sempre para eu controlar alguma coisa, eu quero queimar algum local específico, eu quero eliminar aquela área específica, aquele tumorzinho naquele local. Se ele está espalhado, eu perco um pouco o racional de fazer ela, porque ele não vai controlar o que está à distância. Então, nesse cenário, a quimioterapia ela se faz muito bem, em cenários avançados. Existem alguns cenários iniciais, em algumas áreas aqui, principalmente da orofaringe, que a gente não costuma abordar cirurgicamente quando tem já íngua. Então, você usa a rádio combinado com a quimioterapia. Aí potencializa a ação e aí você consegue ter um resultado muito bom, às vezes sem precisar de fazer cirurgia. Sim, tal. Por que não são todas, mas muitas pessoas têm queda de cabelo quando realiza o tratamento? Existem algumas quimioterapias que elas provocam essa queda de cabelo. Não são todas, mas eu acho que as principais que a gente tem assim no decorrer, e elas são utilizadas para vários tipos de tumores, elas caem o cabelo. Então ficou com essa questão de que quase todas, mas não são todas que fazem isso. Né? Não são todas, né? A principal para tipo de câncer de cabeça e pescoço, assim, de orofaringe, tudo, ela não cai o cabelo. Sim. E depois manter. não é problema nenhum, né? A pessoa estando com câncer, ele vai fazer um tratamento. Se cai o cabelo, tá ótimo, sem problema, né? Coloca peruca colorida. Lembra da Ana Maria Braga, que botava umas perucas assim coloridas, essas
questões todas, né? Agora, ver se o meu pensamento está correto ou se eu chego... Acho que correto nem estaria, né? Eu pensar uma questão médica sendo jornalista, né? Mas, assim, o que acontece, aí ainda na área aí da queda do cabelo, é o organismo conversando com a doença, ele diz, não, o cabelo ele nasce depois. É mais ou menos assim? Não. Tem algumas áreas que são mais sensíveis. Sim, E os folículos, eles são muito sensíveis Sim. aos quimioterápicos, Sim. principalmente alguns. Sim. Então, realmente, a quimio, ela age em toda a área que é vascularizada do corpo. Então, ela meio que ela é sistêmica mesmo. E as áreas mais sensíveis, ela atinge, igual assim, igual a queda do cabelo, Sim. acontece, mas a infertilidade é uma coisa relativamente que pode acontecer nos pacientes, porque... Infertilidade. Principalmente para a mulher, porque os folículos também são muito sensíveis. Sim, exatamente. Então, e o câncer de cabeça e pescoço, ele tem maior incidência nos homens ou nas mulheres? Ou não dá uma diferença? Eles têm perfis diferentes, assim, quando eu trazer, assim, que quando a gente fala cabeça e pescoço, engloba um monte. Sim. Quando eu falo em cavidade oral, boca, orofaringe, laringe, é muito mais comum em homens. Sim. O de cabeça e pescoço, que está englobado ali dentro, que é mais comum na mulher, é o da tireoide, que é mais comum nela do que no homem. Sim. Mas, assim, quando o que a gente normalmente quer passar a mensagem, que é esse de cabeça e pescoço, ele é muito mais comum no homem, e aí entra a questão dos hábitos também. Ah, sim. Os hábitos quais os hábitos que deveriam ser eliminados? Tabaco, Tabaco. principal fator de risco. Então, assim, tabaco, a gente tem que eliminar ele. Ele aumenta em muito o risco do paciente desenvolver câncer. Álcool também entraria... Álcool aquela pessoa que bebe todos os dias, Exato. por exemplo, né? Hoje a gente está recomendando que corte ele de vez, mas assim, o álcool, ele ainda, quando você tem essa combinação, você aumenta em muito a chance. Sim. Está falando de mais de 30 vezes. Principalmente aquele paciente, que podemos dizer que é em potencial, né? Ele está aqui bebendo, a bebida está aqui, ele fuma e bebe, fuma e bebe, fuma e bebe. Isso aí é um desastre. Exato, porque o álcool é como se ele facilitasse a agressão que o tabaco provoca. Então, assim, você potencializa a ação deletéria em relação ao conflui para que piore ainda mais aquela situação. Então, os dois principais que a gente tem são esses, principalmente numa faixa etária que a gente fala que é ali a partir de 50, principalmente a partir de 60 anos. Sim. Que é o tempo de agressão, o tempo que você foi sendo exposto a um agente agressor e que isso aí piora a qualidade do paciente. Tanto que a gente fala que para você tirar esse efeito para quem fumou e bebeu por muito tempo, é pelo menos 20 anos, parando para você voltar para uma escola onde vai diminuindo muito o seu risco. É claro que a partir de 5 anos já começa a diminuir o risco, mas para trazer para uma faixa boa é 20 anos depois disso. Sim. E eu acho que um outro fator de risco, eu acho que esse aqui vai um alerta, e aí tem que trazer para pais e para mães principalmente, é a questão do outro fator de risco que tem crescido, que é a questão do HPV, que é aquele vírus que hoje a gente tem a vacina dele no SUS disponível. A Austrália praticamente está eliminando a questão do HPV lá. Sim. Bem, doutor, como que ocorre o contato por HPV? O HPV, ele normalmente, essa contaminação, ela acontece através da secreção, e aí pode ser através de contato via mucosas, ou seja, através de relações, através de beijos, tudo isso aí você consegue passar o HPV a partir disso. Então, assim, o contato com ele não é um contato difícil. Então, o melhor a se fazer é se prevenir já vacinado para não ter as cepas ruins dele, que são as cepas que causam câncer. Muito bem. Vamos então para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa sensacional e muito útil. Mas antes, eu quero trazer um recado aí muito importante para você que quer mudar de vida, transformar o seu dia a dia, porque eu estou falando de solidez, app completo e cartão com IOF zero no exterior. Sabe de quem eu falo? Do BTG. O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais para você. O que você espera de um banco? BTG Pactual. Abra a sua conta. Vá lá. Nós voltamos daqui a pouquinho com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde Jovem Pan. Até já.
E nós estamos de volta com o Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde Jovem Pan. Estamos conversando com o Dr. Marcos Rezende sobre o mês, o Julho Verde, o mês da conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Agora, é o seguinte, e como é que evoluiu também, né, o ensino da medicina? Você é professor, né? Isso. O ensino também evoluiu nos últimos tempos de uma forma bastante crescente, vamos dizer. Evoluir crescente já é um pleonasmo, não é mesmo? Mas é para fortalecer um pouquinho mais. Sim, para dar a ênfase. Eu acho que a medicina, ela evolui de forma muito contínua e rápida. Acredito que, assim, o principal que a gente tem visto agora dentro das faculdades é a associação de tecnologias que está vindo para auxiliar os alunos a eles melhorarem e estudarem mais. Sim. Entendeu? Então, assim, tem várias ferramentas que a gente vem de inovação que elas estão já sendo incluídas na prática do aluno. Acredito que é mais fácil hoje. Antes você tinha que pegar um livro e tentar o que você queria achar ali, você tinha que ler o livro, às vezes 1, 2, 3 vezes. Hoje em dia você consegue essa informação numa tela ali, que a qualquer momento você pode ser lembrado por ela. Hoje, igual tem bancos de estudos que o aluno ele vai fazendo as provas, ele vê aonde que ele está indo mal, a própria plataforma avisa ele, ó, você tem que estudar mais tal coisa. Você precisa do professor até ficar cobrando tanto ele. Sim. O professor cobra ele na prática e a ferramenta cobra ele também durante o estudo dele individual. E isso é bacana, que o aluno percebe ele ali, somente ele, só para ele. Não é uma coisa que pode causar, de certa forma, um constrangimento ou coisa parecida, né? Não, imagino que dá aquele calafrio, né? Quando a plataforma te avisa, né? Dá aquele calafrio, opa! Já está vendo o sinal ali, ó. Sem dúvida nenhuma. E com isso, a evolução da ciência, da medicina, ela, nos últimos anos, teve assim passos bastante largos, né? Sim, tem muita coisa sendo agregada. A inteligência artificial, eu acredito que ela vai ser uma ferramenta, não acho que ela substitui o médico, mas ela vai ser uma grande ferramenta para aquele médico capacitado, que ele consiga unir as coisas, a prática dele, a relação médico-paciente e mais o que a tecnologia pode te oferecer para te ajudar a melhorar ainda mais. Então, assim, muita coisa mudando e mudando rápido. Exato, exatamente. UNAMED, como é que é o nome daquele exame que... ENAMED. ENAMED, né? Também vem para dar uma outra visão, né? Sim. O ENAMED, hoje o entendimento é de que a gente teve muita faculdade de medicina abrindo de forma desenfreada, só que assim, a gente precisa de um mínimo de qualidade. Sim. E eu acho que ele vem exatamente para cobrar essa qualidade tanto da instituição e agora, com essa nova medida dele, cobrar também do aluno. Sim. Então, assim, ele coloca os dois ali, ó, eu quero qualidade da faculdade, quero qualidade do aluno. Perfeito. Então, meio que ele começa a exigir algo que não era feito. Então, assim, a população merece isso. Merece que saia um bom profissional e saia capacitado. Que legal. Uma coisa que eu observo, eu já fiz inúmeras cerimônias de colação de grau. Então, uma coisa que para a medicina, uma coisa que eu percebo que praticamente não há desistência, né? É um curso que praticamente não há desistência do aluno. O cara que chega ali, ele está interessado. Ele está. A medicina ela tem duas coisas muito boas. Normalmente, quem vai para ela já tem aquela questão que a gente fala da vocação. Sim. Ele quer ajudar de alguma forma, é algum sonho, todo mundo tem aquele sonho de querer atuar como médico. E outra que, quando ele entra lá dentro, ele vai ver que é um mundo à parte, onde você tem várias áreas, inúmeras áreas ali para você poder trilhar o seu caminho. Você vai pelo seu perfil, pela sua competência e a partir dali você vai falar assim, opa, minha área de especialidade é aquela ali. Sim. E ele trilha esse caminho. Então ele tem muita opção. Então mesmo que às vezes ele está meio triste que ele está rodando lá, na pediatria, não gosta de criança, mas opa, eu gosto muito de ortopedia. Ele já se visualiza ali como ortopedista e já segue. Para crianças? Não, o geral, assim o geral, mesmo. Né? O geral. Mas existe a ortopedia infantil? Tem. Só para aquela finalidade, né? Exato. Então, assim, até você fala assim, não, quer ser ortopedia de criança, você consegue ser. Quero ser especialista em mão. Vai ter ortopedia só de mão. Só de mão. Pescoço, coluna e assim por diante. E aí o paciente tem a opção
de ir no médico certo, no Exato. médico correto para trazer o diagnóstico preciso. Exatamente. Essa questão do diagnóstico preciso, ainda se fala em erros de diagnóstico. Um caso aqui, outro caso ali e tal. Por que isso ainda acontece? Você tem uma ideia? Olha, a gente, assim, é claro que vão ter peculiaridades Sim. dentro de cada caso, mas assim, eu acho que talvez o exame de imagem seja onde a gente tem um pouquinho mais de questionamentos, e às vezes não só pelo laudo, às Sim. vezes é pelo colega que não tem experiência na área, ele lê aquele laudo e ele não enxerga algum detalhezinho ali que talvez indicaria ele fazer algo. Porque assim, o diagnóstico ele é suspeitado através da parte clínica, da avaliação clínica. Sim. Você faz o exame de imagem ele te direciona, fala, ó, tem alguma coisa aqui, e você confirma através de biópsia. Sim. O problema é quando eu pulo da parte clínica e vou para o exame de imagem, no exame de imagem eu não tomo conduta. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, aí deixa passar alguma coisa. Sim. Então, talvez os erros que a gente vê Pode seja ali. ocorrer ali. Ali. Né? Exatamente. Porque a biópsia feita, o patologista ele tem que ter o maior cuidado do mundo. Ele está decidindo, falando ali, ó, essa pessoa tem câncer ou essa pessoa não tem câncer. Super sensível. Super sensível. Super sensível. Olha, qual que é a sua mensagem que você deixaria para as pessoas nesse momento, quando nós estamos falando sobre câncer de cabeça e pescoço? Acredito que a principal mensagem é conhecendo o teu corpo. Se tu conhece o teu corpo, se tem algo de errado, procure ajuda. Tá? Tentar evitar os hábitos que são ruins, que a gente conhece que é ruim, tabagismo, álcool e principalmente a vacinação para o HPV é importantíssima. Então, assim, toda criança entre 9 e 14 anos, a recomendação de procurar o posto de saúde mais próximo e fazer a vacinação adequada. Muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre, tá bom? A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Você continua com a programação da TV Cidade Verde Jovem Pan. Grande abraço.